Eu preciso de paz com Deus e paz com os homens. E eu descobri que a casa de Deus tem tudo a ver com a nossa paz. E a nossa paz tem tudo a ver com a casa de Deus. Eu diria que é impossível viver uma vida de paz sem a igreja. É impossível gozar de harmonia com Deus e harmonia com o nosso próprio espírito, sem que haja harmonia com a casa de Deus, que é a igreja. Quero ler para você mais uma vez o verso 8. Nós estamos em 1 Crônicas 22, veja só o versículo 8, o que diz: Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Este é Davi, chamado de o homem segundo o coração de Deus. E Deus não deixou com que este homem, segundo o próprio coração de Deus, lhe construísse uma casa. Porque a casa de Deus, ela é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, é um lugar de amizade, é um lugar de fraternidade, é um lugar de comunhão. E Davi, por mais espiritual que fosse, ele simbolizava guerra, divisão, contrito, atrito. E Deus disse: por causa disso, você não vai poder edificar a minha casa. A minha casa é lugar de pacificadores. Amém, irmãos? A minha casa é lugar de paz, a minha casa é lugar de harmonia, a minha casa é lugar de irmandade. Nós somos uma família, nós somos irmãos. Realmente Deus disse não para o grande rei Davi. Então o que Davi fez, sabendo que não poderia construir a casa de Deus, ele disse: eu vou providenciar o material. E ele se sacrificou muitíssimo. E ao invés de deixar herança para os seus filhos, ele deixou praticamente toda a sua herança para a construção da casa de Deus. Os filhos que se virassem, e ele tinha dezenas de filhos. E ele disse: eu vou deixar a minha herança para a construção da casa de Deus. E então Deus escolheu Salomão. E por incrível que pareça, quando Davi ou Betseba batizou o nome de menino de Salomão, que literalmente quer dizer paz, Salomão quer dizer paz, Salomão quer dizer harmonia. Então quando ele foi batizado com este nome, mal sabiam os pais a razão, mal sabiam os pais que ele seria um rei e ele teria um reino de paz. O nome Salomão literalmente quer dizer paz, simbolizando não só a sua personalidade, ele era um homem de paz, mas também como seria o seu reinado. Ele reinou exatamente 40 anos sobre Israel, o mesmo tempo que seu pai havia reinado, 40 anos. Mas a diferença é que Davi foi um homem de guerra, um homem de matança, um homem de divisão, e Salomão já foi um homem de paz. Davi foi um homem de conquista, Davi foi um homem que era guerreiro, mas Salomão, ele era um pacifista e ele era um homem calmo, sereno e tranquilo. Mas o que você e eu precisamos saber, a paz de Salomão foi resultado da guerra de Davi. Eu repito, a paz não vem de graça, a paz não acontece por um acaso. A paz de Salomão, ela foi resultado da guerra do rei Davi. E todos os judeus que vieram antes do rei Salomão, todos eles, desde o Egito até aquele momento, tiveram que lutar, e lutar muito, pela terra prometida, e expulsar da terra todos os inimigos. E Salomão então, ele recebeu tudo de mãos beijadas, ele recebeu tudo de graça. E assim também a paz que nós temos hoje para pregar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. A palavra, ela está sendo pregada agora de forma verbal, mas quantos perceberam? Ela tem sido pregada desde o primeiro corinho de forma cantada. Ela tem sido pregada através da melodia também.
E a paz que nós temos hoje para pregar esta palavra num país chamado Brasil, e de frequentar uma boa igreja como esta, veio também através da guerra, veio através do sangue de Jesus Cristo e dos seus apóstolos e dos mártires da igreja, que deram suas vidas pela nossa liberdade religiosa. A paz não vem de graça, a paz é resultado de sofrimento, a paz é resultado de guerra. Paz, no entanto, não significa ausência de problemas, mas sim o nosso relacionamento vertical para com Deus e o nosso relacionamento horizontal para com o nosso próximo. Salomão, por exemplo, ele teve paz com os homens, porque antes ele teve paz com Deus. E é impossível, nesta noite, manter paz e harmonia com as pessoas, a menos que você esteja em paz e harmonia com Deus. Por isso, Salomão foi tão bem sucedido nesta área. Quantos de nós podemos dizer que temos paz com Deus e com todas as pessoas ao nosso redor? Salomão podia dizer isso. Para com Deus, ele praticava fé e obediência. Ele era obediente aos mandamentos, aos princípios da palavra. E ele tinha muita fé nas promessas de Deus. Mas para com os homens, ele praticava amor e honestidade. E nesta noite, se você e eu formos obedientes a Deus, acreditarmos nas suas promessas e nós confiarmos na sua palavra, se nesta noite eu e você formos honestos uns para com os outros e principalmente amorosos, nós teremos paz. O apóstolo Paulo garante, Romanos 12, verso 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, no que depender de mim, vamos fazer a nossa parte, para que haja paz entre nós e as pessoas. Mas como podemos viver uma vida de paz? Nós vamos verificar nesta noite que a nossa paz depende do nosso relacionamento para com a casa de Deus. A nossa paz depende do nosso relacionamento para com a nossa adoração a Deus. A nossa paz depende do nosso relacionamento com os nossos irmãos, que são os filhos de Deus. Em primeiro lugar, paz é um chamado da parte de Deus. Deus nos chamou para a paz. Amém, irmãos? Ele não nos chamou para a confusão, Ele não nos chamou para a dúvida, Ele não nos chamou para a ansiedade, Ele nos chamou para a paz. E eu não sei se você concorda comigo, mas um dos lugares que mais me transmite paz é a casa de Deus. Um dos lugares que mais conforta o meu coração é a casa de Deus. Aqui praticamente eu esqueço das minhas lutas, eu esqueço dos meus problemas e principalmente eu esqueço dos meus pecados. Amém, irmãos? Que lugar maravilhoso! Eu gostaria que voltássemos a 2000 anos e que, como a primeira igreja, nos reuníssemos todos os dias e que todos os dias fôssemos abençoados. Nenhum culto pode ser igual ao outro. Amém, irmãos? Todo culto precisa nos surpreender. Todo culto precisa ser diferente. Veja o verso 9. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, que quer dizer paz, porque repouso lhe darei, ou lhe hei de dar, de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Não se engane, às vezes Deus nos chama para lutar, às vezes Deus nos chama para a guerra, mas na grande maioria das vezes Ele nos chama para a paz. Salomão mesmo escreveu em Eclesiastes 3, verso 8, que há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quantos concordam que nesta noite eu e você fomos chamados para a paz e fomos chamados para amar? Diga amém. Não há dúvidas. Depois de 32 anos de ministério, parece que foi ontem que eu encontrei este jovem casal, Diva e José Mauro, ele ainda com cabelo pretinho e com muito cabelo,
com 3 crianças, na verdade 2 crianças, a terceira ainda nem havia nascido. Eu me encontrei com este casal em um acampamento, e o hino que eles mais cantavam, precisam do Senhor, ao violão. E que bênção, nós éramos todos jovens, e eu estava iniciando no ministério, e agora eu posso contar nos dedos dessas mãos, as guerras e as aflições pelas quais já passamos lidando com pessoas. Eu sempre ouço dizer, pessoas não são fáceis, e é verdade, mas Deus tem me preservado, por alguma razão especial, Deus tem me abençoado. Eu tenho tido guerras, eu tenho tido problemas com pessoas, mas graças a Deus, esses problemas não têm dominado o meu ministério, não têm dominado a nossa vida. Graças a Deus, mais foram os tempos de paz do que os tempos de guerra. Sempre haverá pessoas querendo guerrear conosco, mas há um ditado que nossos pais nos ensinaram: quando um não quer, 2 não brigam. Amém, irmãos? E Deus sabe que eu não quero brigar. Às vezes há pessoas que querem briga comigo, mas eu não entro nessa dança. E brigas precisam de mais de uma pessoa para que elas aconteçam. E quando alguém me chama para dançar, eu não danço. Amém, irmãos? Simplesmente assim. Deus nos chamou para a paz e não para a guerra. Mateus 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais importante do que ser chamado de crente, batista, pastor ou qualquer outro título, é ser chamado filho de Deus. Davi foi um homem de guerra. E o que ele ganhou com isso? Nada. No versículo 8, ele foi proibido de construir a casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar de paz e não de guerra. Deus disse para ele: não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. A igreja não é lugar de pessoas iracundas, muito menos o ministério. Porque, meus amados irmãos, a casa de Deus, ela precisa ser conhecida pela sua paz. Eu e você, quando adentramos este santuário, nós precisamos sentir a presença de Deus e não a presença da carne, a presença de Deus e não a presença do diabo. Amém, irmãos? Isso me faz lembrar o Dr. Lee Roberson, fundador da Universidade de Tennessee Temple, nos Estados Unidos da América, a faculdade que mais formou missionários no mundo, e enviou esses missionários para os 4 cantos da terra. Os seus pares de ministério, outros pregadores, queriam que o Dr. Lee Roberson fosse mais aguerrido, fosse mais profeta, fosse mais fundamentalista, e que ele atacasse duramente as seitas, as denominações religiosas que estavam se tornando mais liberais, neo-ortodoxas, naquela época. Mas ele respondia com calma: Deus não me chamou para atacar pessoas, Deus me chamou apenas para pregar a sua palavra. Ele morreu com quase 100 anos de idade. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, com mais de 90 anos de idade, ainda um senhor magro, alto, ereto. Com mais de 90 anos de idade, ele ainda viajava pelos Estados Unidos da América, pregando a palavra de Deus. Ele morreu bastante idoso, porque o seu fígado não era contaminado pela bile da amargura e da rivalidade. Amém, irmãos? Então nós precisamos pensar também na nossa saúde. E uma das maneiras de manter uma boa saúde é manter paz dentro do seu coração. Agora, como juiz de Israel, às vezes Salomão precisou condenar algumas pessoas que cometeram crimes hediondos. Mas sempre que possível, Salomão perdoava e passava por cima das ofensas. E eu não estou dizendo com isso que a igreja vai fechar os olhos para os nossos pecados. Mas a igreja não foi chamada para julgar e nem para condenar. A igreja foi chamada para restaurar. Amém, irmãos? E este é o ministério da igreja, de restauração.
E assim como Salomão, eu e você fomos também chamados para a paz. Não fomos chamados para atacar pessoas. Em 1998, eu estava no ministério apenas há 3 anos, e eu me lembro que havia um movimento, eu chamaria de movimento satânico, dentro das igrejas evangélicas. Foi a era do dente de ouro, foi a era das flutuações, e eu estava pregando, meus irmãos, e eu estava pregando a verdade, mas eu estava dando nome aos bois. Então eu estava pregando a verdade, mas eu não estava pregando a verdade de forma certa. E enquanto eu pregava e dava nome aos bois, e eu chamava o nome daquela igreja, desta igreja, daquele pastor, deste pastor, a minha boca ficou amarga. E eu sabia que não era nem um problema de fígado, mas de repente a boca ficou amarga. E era Deus falando comigo que eu não precisava atacar pessoas, eu não precisava atacar denominações religiosas, eu só precisava pregar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E naquele instante eu parei o sermão e disse para a igreja o que estava acontecendo. E eu disse para aqueles irmãos novos convertidos, nova igreja, que Deus me ajudando, a partir daquele dia eu não iria mais pregar contra a igreja A, contra a igreja B, contra pastor A e nem contra pastor B. É problema de Deus. Eu iria pregar apenas a palavra de Deus. E tanto quanto eu saiba, eu tenho permanecido nesta promessa. Efésios 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Deus não poderia ter sido mais claro do que isso. Nós não temos que lutar contra homens, amém, irmãos? Nós não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nesta noite, a nossa luta não é contra o homem, mas é contra o diabo. Não é contra o ser humano, mas contra a maldade do ser humano. Porque Deus nos chamou para a paz, e nunca vamos ter paz atacando pessoas. Em segundo lugar, nós estamos vendo no texto, paz é um legado da parte dos que vieram antes de nós. Davi preparou o caminho para que Salomão não tivesse apenas o nome de paz, mas que pudesse viver da paz. Veja o verso 14: eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Davi deixou bem claro que ele não estava dando do que lhe sobejava, mas ele disse: na minha aflição. Davi se sacrificou para que a casa de Deus pudesse ser edificada. As ofertas de Davi não foram resultados da sua lucratividade, mas justamente da sua generosidade. Davi havia derramado muito sangue, e só o sangue de Urias foi sangue inocente, mas todas as demais pessoas que ele matou em batalha eram pessoas culpadas, que mereciam morrer. Mesmo assim, Deus não permitiu que um homem de tamanha violência lhe construísse uma casa. Davi pensou: já que eu não posso construir a casa, pelo menos eu posso doar todos os materiais para a construção. Já que o Felipe não pode ir para a Nova Guiné, ele pode ajudar a enviar missionários, amém, irmãos? Já que Deus não chamou o André para ser pastor de uma igreja, ele pode dizimar para que a igreja sustente o pastor, amém, irmãos? Foi assim que Davi pensou. Por isso ele disse: eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor. Saiu caro para Davi, mas ele não contou o custo. Salomão recebeu tudo de mãos beijadas. Um reino sem inimigos, um reino sem dívidas. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho paz nesta noite, porque alguém sofreu por mim no dia de ontem.
Sempre que eu vou a Batatais, São Paulo, eu vejo uma bela igreja naquela cidade, e eu me lembro de um pastor norte-americano, com a sua esposa e 3 filhinhos, sendo maltratados e perseguidos naquela cidade muito tradicional católica. Enquanto eles abriam aquela igreja, eles eram até apedrejados. E o mesmo aconteceu quando eles também foram para a cidade de Altinópolis. O versículo 13 diz: então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés. Davi teve pelo menos 19 filhos, contando, o que nós encontramos na Bíblia, 19 filhos. E desses 19, só Salomão estava disposto então a seguir aqui os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés. E isso ficou bem claro no livro de Provérbios, de autoria do rei Salomão. Absalão, um dos filhos de Davi, talvez o mais famoso, era rancoroso, irado, iracundo, bravo. Aminon era pervertido, só pensava naquilo. E Adonias era mentiroso, manipulador, dissimulador. Somente Salomão acreditava na paz de Deus e queria praticá-la. Eu faço de tudo, irmãos, para que as minhas filhas não passem pelas privações que eu já passei. Até que ponto essa proteção faz bem ou faz mal, eu não sei. Mas eu sei disso. A paz que as minhas filhas gozam hoje é a paz que eu não gozei ontem. Pense nisso. A paz que as minhas filhas gozam hoje é a paz que eu não gozei ontem, mas quero que elas tenham agora. Amém, irmãos? Paz é um legado que passamos de geração a geração. Muitas famílias estão deixando o legado da ira, da maldição, da maledicência. Estão deixando o legado da inimizade, da divisão, da discórdia. Mas que Deus nos ajude a deixarmos o legado da paz. Jesus nos deixou o legado da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Ele nos deixou esta paz. Mas como que Ele nos deixou esta paz? Sofrendo, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então a paz que eu e você gozamos hoje foi a aflição que as pessoas que vieram antes de nós tiveram que passar. Paz é um chamado de Deus, paz é um legado que foi deixado para nós, e por isso nós devemos também deixar este mesmo legado para os outros. E em terceiro lugar, paz é um compromisso coletivo. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir paz sozinho. Paz é um compromisso coletivo. Verso 17: e Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho. Deixe-me lhe contar um segredo: qualquer pastor bíblico que seja, precisa de sua ajuda. Um pastor jamais será bem sucedido sem ajuda, sem participação. Hoje à noite eu nem vim de terno, porque eu tinha certeza que eu estaria falando com poucas pessoas, que haveria apenas um pingadinho de pessoas, porque eu sei que a maioria de vocês viajou no final de semana, eu sei que alguns de vocês vieram da viagem direto para a igreja, isso me surpreendeu, mas eu quero dizer que isso está sendo motivo de paz. Na era medieval, muitas pessoas se isolavam a fim de achar paz, e eu sei de pastores que não querem que a igreja cresça, eles não querem que a igreja tenha mais pessoas, eles gostam da igreja pequena, semi-vazia, e eles acham que com isso terão mais paz, mas não é verdade, porque paz você não consegue sozinho, paz é um projeto coletivo. Na era medieval, os monges,
acreditavam que a solidão iria facilitar a comunhão deles com Deus, iria facilitar a comunhão deles com a natureza, e finalmente eles iriam achar paz para dentro de suas almas agitadas. Mas ao invés disso, essas pessoas ficaram loucas, elas encontraram loucura no isolamento, na solidão. Muitos até se suicidavam, pois a pior companhia que existe é o nosso próprio eu. Eu não quero ficar sozinho comigo, amém, irmãos? A Bíblia diz: busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Deus não me chamou, Deus não te chamou, Deus não nos chamou para nos isolarmos, para nos distanciarmos uns dos outros. Deus nos chamou para que ficássemos juntos, unidos. Para possuir paz, Salomão iria precisar da ajuda de muitas pessoas. Sozinho ele não seria capaz de conduzir o seu reino de paz. Por esta razão, Davi pediu a ajuda de todos os príncipes de Israel. Então veja, paz é um compromisso coletivo. A médica de minha esposa me disse que depressão virou uma epidemia. É a epidemia do século. Talvez de cada 5 pessoas aqui, uma está sendo tratada com o diagnóstico de depressão. E depressão, além de ser a epidemia do século, é a razão principal para a maioria dos nossos problemas emocionais. E por detrás da depressão jaz a companhia da solidão. A solidão é uma companhia na vida de muitas pessoas. E mesmo apesar do avanço tecnológico e científico, o ser humano nunca se sentiu tão sozinho como nos dias de hoje. Também pudera, né? As pessoas estão atrás dos prazeres, das riquezas e do lazer, e se esquecem do mais importante: pessoas. Nós não devemos usar pessoas, amém, irmãos? Mas nós devemos amar pessoas e desejar estarmos ao lado de pessoas. Ao invés de viver para abençoar, há muitos que querem viver para serem abençoados. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Por isso que Tiago disse que nós somos sujeitos às mesmas paixões de Elias, ou que Elias, era sujeito às mesmas paixões que nós. Enquanto ele estava no meio do povo de Deus, ele era voluntário, ele era aguerrido, ele era feliz. Mas quando ele decidiu viver sozinho e fugir, ele só sabia dormir e desejar a morte. Sabe qual foi a solução de Deus? Em outras palavras, Deus disse: levanta-te, vai ser uma bênção na vida das pessoas, pare de reclamar, amém, irmãos? Foi mais ou menos isso que Deus disse. Salomão seria um homem de paz, mas para isso, ele teria que buscar 2 grandes alvos para a sua vida. E eu quero enfatizar esses alvos. Para que você e eu, para que a nossa família tenha paz, vamos precisar buscar diligentemente esses 2 alvos. O primeiro deles é o interesse pela casa de Deus. É o interesse pela casa de Deus. Se a casa de Deus para os judeus naquela época foi o templo que Salomão construiu, a casa que Deus tem nos dado nesta noite se chama Templo Batista Maranata. Agora, pois, filho meu, o Senhor seja contigo, e prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse de ti. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a casa de Deus sempre foi um lugar de reunião, adoração e serviço. Não é casa de Deus se não cumprir esses 3 propósitos: reunião, adoração e serviço. Eu e você podemos fazer muitas coisas em outros lugares. Podemos reunir, podemos adorar, podemos servir, mas só a casa de Deus reúne esses 3 objetivos. Davi e Salomão providenciaram então um lugar onde o povo de Deus pudesse se reunir,
oferecer louvores a Deus e trabalhar por Deus. A casa de Deus ainda existe, irmãos, e é o local onde eu e você estamos reunidos neste momento. Aqui nós encontramos reunião, adoração e serviço. Agora, a nossa paz também depende da maneira como nós estamos tratando a casa de Deus, ou a noiva de Cristo. Infelizmente existe uma tendência hoje em dia, e eu vou explicar, que despreza a importância da casa de Deus. Métodos como igreja em células e cultos online estão menosprezando a assembleia, a reunião dos santos e a importância do local onde nos reunimos. Eu não estou dizendo com isso que este prédio seja a igreja e que a igreja seja este prédio. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a verdadeira igreja se reúne. Amém? A verdadeira igreja, ela faz parte de uma assembleia e ela faz parte de um corpo local. E nós chamamos esta reunião de a casa de Deus. Mas não é a casa do João, não é a casa da Maria, não é a casa do Antônio, tem que ser a casa de Deus. Eu posso ouvir um amém? Agora, a igreja está reunida na casa do João. Mas o problema da casa do João é que nós não encontramos esses 3 objetivos dentro da casa de uma família: reunião, adoração e serviço. Podemos fazer uma ou duas, mas não todas essas coisas. Uma igreja me telefonou e disse: nós queremos ajudá-lo a abrir 100 igrejas em 10 anos. Em 10 anos você mal abre uma igreja. E eles estavam oferecendo 100 igrejas. Mas eu já entendi o que eles iam dizer. Eles queriam que eu abrisse 100 células em 10 anos. Que nós tivéssemos igrejas em 100 casas em 10 anos. Qual o problema com isso? Nós faríamos 100 células em 10 anos. Em 10 anos, essas células não existiriam mais. Quantos estão entendendo? Não haveria continuidade. Células não vão sustentar missionários. Células não vão sustentar o pastor. Células não vão oferecer tudo que uma verdadeira igreja oferece. E eu não sou contra células, mas eu nunca vi dar certo. Mas já vi dar muito errado. Já vi muitas igrejas, mãe de células, sendo corrompidas por meio das células, porque há células cancerígenas, e não só boas células. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer é que a casa de Deus é onde toda a igreja está reunida e não parte da igreja. É desta casa que nós estamos falando. Veja o que aconteceu com o próprio prédio que Salomão construiu para adoração a Deus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Nós tivemos essa experiência há pouco mais de 2 ou 3 semanas, quando eu preguei aqui no domingo cedo sobre sacrifício de louvores. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando, e quem não esteve perdeu. Amém, irmãos? Perdeu. Ah, mas eu vou assistir no YouTube. Não vai não. O Espírito Santo é invisível pelo YouTube, mas ele é visível dentro da casa de Deus. Então o lugar é tão importante que existe um tabernáculo no céu. Você sabia que existe agora mesmo um tabernáculo no céu? O tabernáculo que Salomão construiu foi uma cópia, seguiu o modelo do tabernáculo celestial. Por que então não construir, como nós construímos, e adorar a Deus também, em um tabernáculo aqui na terra? Por isso que eu falo, a Igreja Católica, para nossa vergonha,
está de parabéns, porque ela não abre mão da importância do santuário, enquanto que muitos chamados evangélicos estão desprezando a importância do local. Mas pastor, João capítulo 4, Jesus disse, eu vou dizer o que Jesus não disse. No encontro que ele teve com a mulher samaritana, ele nunca disse que o local da adoração não fosse importante. Ele apenas disse que a partir daquele momento não se adoraria a Deus apenas em Jerusalém. Haveria muitos outros lugares para se adorar a Deus em espírito e em verdade, e hoje à noite nós estamos dentro de um deles, amém, irmãos? Nós não precisamos pegar um avião e viajar para Jerusalém para adorar a Deus. Podemos fazê-lo aqui, mas nunca foi a intenção de Jesus desprezar o lugar, desprezar o local. Portanto, Salomão teve paz, porque enquanto seus vizinhos faziam guerra, ele se mantinha ocupado, construindo a casa de Deus, que ficou conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Você precisa de um lugar de reunião para ter paz. Você precisa de um lugar de adoração para ter paz. Você precisa de um lugar de serviço para ter paz. O meu lugar eu já encontrei, Templo Batista Maranata. E você? A nossa paz depende disso. E segundo, a paz de Salomão também dependia do interesse pelo povo de Deus. E geralmente nós perdemos interesse pela casa quando nós perdemos interesse pelo povo. Perdemos interesse pelas pessoas. Então perdemos interesse pela casa, porque a casa ela é feita de pessoas. Veja o verso 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Você viu que além de rei, Salomão também era um sacerdote, ele também era um pai espiritual para o povo de Israel. Haja vista, obrigado irmão Nicolas, haja vista que na primeira oportunidade, o que Salomão pediu de Deus? Sabedoria para conduzir tão grande povo, amém irmãos? E é isso, eu e você, ao invés de nos isolarmos das pessoas, peça para Deus te dar sabedoria, para você saber lidar com pessoas e suas personalidades, com pessoas e seus vícios de personalidade, com pessoas, independente da cultura de cada uma delas. É exatamente isso, Salomão pediu, dá-me sabedoria para saber lidar com pessoas, para que eu possa pastoreá-las. E é interessante observarmos que a paz de Salomão diminuiu com o passar dos 40 anos, conforme ele foi perdendo interesse por Israel e foi ter interesse mais por outras nações, por outras pessoas que não faziam parte do seu povo, até se desviar e se tornar idólatra. Na terceira idade, ou seja, na velhice, Salomão conheceu um pouco de brigas e contendas e divisões, porque ele havia perdido o interesse dele pelo povo de Deus. Nos Estados Unidos da América, existem alguns homens de Deus que são evangelistas de tempo integral, e alguns são meus amigos. Todas as semanas, eles estão em algum lugar diferente, pregando, evangelizando, edificando igrejas. Todas as semanas eles estão saindo, pregando a palavra de Deus. Mas nem tudo é um mar de rosas. O problema é que eles quase nunca estão na própria igreja deles, tendo comunhão com os irmãos da igreja deles, e quase nunca estão com a família, adorando a Deus no mesmo lugar. Um desses evangelistas me chamou a atenção, já entrando em idade, agora não é mais convidado para pregar como ele era antes. Ele entrou em depressão, porque ninguém mais o convida para pregar como antigamente. As igrejas trocam de pastores, e os pastores novos não conhecem
os evangelistas antigos. E ele está deprimido, porque ninguém o chama para pregar. Pior ainda, ele me disse, e a igreja da qual eu sou membro, eu não tenho afinidade com a igreja, porque eu nunca investi naquela igreja, eu nunca passei tempo com a igreja, e agora eu sou um estranho na minha própria igreja. A nossa paz, irmãos, realmente depende do nosso relacionamento com a nossa igreja. É muito triste entrar na terceira idade, longe dos filhos, e os filhos vão se casar, e eles vão ter a própria vida deles. E ao mesmo tempo, longe de uma igreja que nos ama, uma igreja que se importa conosco. Solidão é uma péssima companhia. Talvez hoje você não precise tanto da igreja, porque você tem uma vida social ativa, mas amanhã você vai precisar dela. Davi reconhecia a importância da casa de Deus, sem ela não haveria os hinos, não haveria a lei de Moisés e principalmente o reino de Deus sobre a terra. Concluindo, precisamos de paz. Eu preciso, você precisa, nossa família precisa. Deus nos chamou para a paz. E os grandes heróis da fé, que vieram antes de nós, nos deixaram a paz por meio de suas lutas. Nós todos precisamos trabalhar pela paz. Salomão, cujo reino foi marcado pela paz, buscou os interesses da casa de Deus e do povo de Deus. E agora a Bíblia nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham, diga alguém, nós não temos esse texto para projetar? Estamos em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Observe, por favor, observe, que cada uma dessas igrejas tinha um endereço fixo. Judeia, Samaria, Galiléia, e todas foram tratadas individualmente. Portanto, o apelo é este: adore a Deus, sirva a Deus e tenha comunhão com uma igreja local. Se não for esta, precisa ser outra, mas não pode ficar sem a igreja para conquistar a verdadeira paz.